Olá, boa noite, graça e paz da parte de Deus. Que privilégio estar aqui para compartilhar desse tempo tão abençoado que nós vamos ter hoje à noite. A gente vai ter a nossa live do Centro de Cura e você é muito bem-vindo. A gente vai aguardar aqui a entrada dos irmãos. Hoje à noite a gente vai ter uma noite muito especial com o nosso apóstolo Guto e eu acredito que você vai sair edificado, vai sair cheio de conhecimento da vontade do Senhor e vai sair bem inspirado para fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. A Bíblia fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e faria até mesmo obras maiores. Então, a consciência do que vai ser ministrado vai te deixar bem inspirado para entrar nessas obras. Boa noite. Tô vendo aqui gente de Calcaia, tô vendo gente de Campina Grande. Rodolfo, irmã Isabel, que coisa boa. Lorena, Mônica, que bênção. Wesley, gente aqui de João Pessoa também. Nosso apóstolo Guto já tá por aqui, já tá online. Glória a Deus, que coisa boa. Sejam bem-vindos. Olha, Verbo da Vida, Recife, Campo Grande. Que bênção. A gente vai ter uma tarde, noite. Ou como o apóstolo Guto já ensinou pra gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende de onde você esteja, né? A gente vai ter um tempo abençoado no Senhor. E eu já vou convidar aqui o nosso apóstolo para a gente não perder tempo. Só quero te lembrar que hoje ainda a gente vai ter um sorteio de um livro maravilhoso. Não vai ser esse. Esse aqui é meu e eu não vou dar ele hoje à noite. Mas a gente... Tá sem som, Agobe? Tá não, Agobe. Recebe teu som aí, pela fé. A gente vai sortear esse livro aqui, ó, Curando os Enfermos, do irmão T.L. Osborne. Ele, juntamente com o curso de estudo da cura bíblica, para mim, são os melhores livros sobre cura que a gente tem mesmo. Um do irmão T.L. Osborne e o curso de estudo do irmão Reagan. São livros super completos, tanto para quem quer receber. Olha aí, o pessoal já querendo o livro. Esse livro é realmente maravilhoso. Mas sem mais delongas, vamos chamar o nosso apóstolo Guto. Eles compartilharam. Gente, eu vou chamar o apóstolo, mas você vai me prometer que vai compartilhar aí, porque ele merece, né? Vamos lá. Vou chamar aqui o nosso apóstolo. Glória a Deus. Hello! Oh, aleluia. E aí, Rafinha? Boa noite, Guto. Tudo bom? Boa noite, graças a Deus. Muito obrigado pelo senhor ter aceito esse convite, ter nos dado essa oportunidade rica aí de ouvir e de ser abençoado pela sua vida. O senhor está com visual novo, né? Viu? O senhor está com visual novo aí. Tô com barba assim, ó. Rapaz, tá certo. Tá chique, tá estiloso aí, graças a Deus. Vamos compartilhando, gente. Aproveita aí o aviãozinho e vamos fazer essa live ser ouvida mesmo por muitos lugares. Chegou muita gente boa, já chegou o Hugo e Guilherme ali, ó, eles já estão avisando. São carregados, mas a gente expulsa o demônio também. Então, Guto, se eu quiser já deixar uma mensagem para o pessoal, alguma saudação inicial, o senhor fica à vontade. Amém, gente. Eu estava cortando o cabelo aqui em Campina Grande, aqui na Granja, né? E foi na sala onde o pastor Bud ele sempre se reunia. Eu falava para o irmão que veio de Campinas para cá, que essa sala para mim é como um museu. Toda vez que eu chego nela, parece que eu estou num museu de uma pessoa assim que marcou a história da humanidade, né? Assim, eu sei que nem todas as pessoas do mundo conhecem a história do pastor Bud, mas nós conhecemos. E como ele foi forte nessa passagem da cura, da fé, né, na pregação, no ensino disso. Então, eu gostaria mesmo que você se motivasse, que você tivesse com o coração aberto para também estar transmitindo a mensagem que a gente tanto tem necessidade nesses últimos dias e nesses dias que nós estamos vivendo, né? Então, transmite, compartilhe isso aí, que eu acredito que Rafa vai trazer mensagens maravilhosas hoje à noite. Que coisa boa.
É bom E, mesmo. Rafa, Assim, deixa eu só falar uma coisa. Você, rapaz, esse livro é maravilhoso, né? Você é vai isso. indicar. E eu tava lendo ele, né? Esses dias assim, as coisas tão simples, mas tão poderosas, né? E é Sim. um livro que eu acredito que todo mundo deve ter. Ele fala aqui 100 fatos relativos à cura divina, né? Rapaz, é de encher o coração de fé e de ousadia, né? É verdade. Esse escrito do irmão T.L. Osborne, eu já li muitos livros dele, gosto muito da literatura do irmão Osborne, mas nesse livro parece que ele transmitiu assim o coração dele relacionado à cura do povo e relacionado a quanto Deus quer manifestar a Uhum, cura sobre as pessoas, né? É uhum, difícil você passar dos primeiros capítulos e não ficar também apaixonado, né, pela forma que ele fala. verdade. Guto, o senhor podia Pois falar não. um pouquinho? Primeiro, eu sei que a gente já a grande maioria das pessoas que provavelmente está vendo essa live já te conhece, mas é importante para a gente ouvir mesmo a respeito de há quanto tempo o senhor está no ministério, quantos anos de ministério o senhor tem Uhum. ativamente, né? E como essas experiências, esses momentos mais marcantes dessa sua trajetória para a gente já ir acompanhando tudo. Uhum. Olha, Rafa, toda vez que eu estou fazendo uma live, o pessoal começa por aí, né? Eu acho bem interessante, porque sempre existe um início das coisas, né? Sempre as pessoas têm necessidade de conhecer. Rapaz, às vezes eu encontrando com um menino aqui que estava cortando meu cabelo, que veio de Campinas, Gustavo, ele corta o teu também, né? Só que ele Corta. demora um pouco mais no teu, assim. Mas eu falando com ele, cara, como foi, né, que você começou? Aí eu pensando, né, sobre isso. Rapaz, todos nós tivemos uma entrada. Bendita a hora que eu conheci o Gilson, né, e Silvia, né, no paraquedismo, e eles foram os nossos tutores, né, assim, para início do nosso caminhar cristão. E depois que nós estávamos bem afinados com a visão, a gente começou a conhecer o pastor Bud juntos e trabalhamos para ele nesse tempo, pastor Bud e Jen juntos. E eu comecei a ter entendimento sobre a vida, sobre a parte espiritual, foi nesse contato com ele. Então, hoje, 89 que a gente teve o primeiro contato, 90 o pastor, em janeiro, dezembro de 90, mais ou menos, ele veio para Campina Grande, 91 passou esse tempo aqui, em 92 a gente fundou a igreja. Né? Na verdade, começou a igreja em 91, tanto era na casa dele como na Crianças do Brasil. Mas esse mesmo grupo, né, e junto desses dois casais que eu digo, mas tinha outras pessoas envolvidas, né? É como Jesus, tinha 12, mas tinha 70, né? Tinha outros Uhum. mais que acompanhavam ele. Mas assim, a gente foi desde o começo de dar intimidade com o pastor Bud e isso fez com que a gente pegasse esse amor pela palavra intenso, né? Então, desde 93 que eu me formei no Rema até agora, rapaz, minha vida mudou completamente, né? E a gente só Amém. está querendo mais do Senhor, né? Porque tem muita coisa para fazer. Então, esse relacionamento que a gente teve com o pastor Bud e Jenny nos favoreceu muito. E eu falo, sabe, Rafa, assim, para o pessoal, olha, se as pessoas, mas como foi que o senhor desenvolveu esse relacionamento mesmo com o pastor Bud? Eu disse, rapaz, não era por talento, porque a gente não tinha, não era por dinheiro, que a gente também não tinha, né? Nem por Uhum. nenhuma coisa de efeito natural, que pudesse dizer assim, rapaz, olha, vamos nos agregar a ele, né? Não, a gente não tinha esse talento. O que a gente tinha era disponibilidade. Né? A disponibilidade da gente Muito fez com bom. que o pastor Bud ele se apoiasse na gente. E um suporte, fosse um suporte para ele, né? Imagina, se a gente era como um suporte e o suporte não tivesse lá, ele poderia cair, né? Então a gente Uhum. segurava as mãos dele mesmo, aí o prazer da gente era mesmo a gente fazer assim, ele ficar em casa estudando a palavra para de noite ele ministrar a palavra da fé para a gente. Ah, como a gente gostava, rapaz. Amávamos esse tempo. E já eu digo para o pessoal que quando eu chegava lá na casa dele, na Príncipe Nepomuceno, lá no na Jardim Paulistano, né? Às vezes era um portãozinho de ferro, eu abri o portão de ferro, aí estava o pastor numa escrivaninha, tinha aquela coisa de americano mesmo, né? Tinha aquela luzinha assim para focar na Bíblia, nos livros que ele estava, e muitas vezes ele encontrava ele cochilando assim, né? Aí eu fazia, opa, pastor, ele fez, ô rapaz, você acabou de me acordar, eu estava tendo uma revelação. Era divertido, rapaz, assim com ele, sabe? Assim, era o prazer da gente, era fazer tudo para que ele ficasse no canto dele, com a palavra e com a oração, e à noite ele ensinasse a gente. Então,
foi esse relacionamento que a gente teve com ele. É tão importante, Guto, realmente frisar isso, porque às vezes as pessoas chegam agora, ou pessoas que não tiveram esse convívio, esse contato com o ministério há mais tempo, e já veem o senhor desempenhando tudo que desempenha hoje, a responsabilidade que tem, a unção que está sobre a sua vida, e às vezes as pessoas acham que ou é inatingível, ou é impossível você ter uma trajetória, né, de sucesso, e eu digo sucesso no sentido de estar onde Deus quer que o Senhor esteja, ou é difícil demais, ou pessoas acham que foi, de alguma forma, por acaso, foi escolhido, caiu no colo, né? Mas houve toda essa trajetória de disposição, de entrega, de consagração mesmo, né? Que envolve qualquer chamado e qualquer ministério. Eu falo para as pessoas, né, rapaz, o segredo que fez você crescer no ministério? Disponibilidade. Sabe? Eu era disponível. E olha, Rafa, no tempo, né? E eu digo esse pessoal que estava com a gente. Eu falo sobre Laodiceia, Silvia, Sam, esse pessoal do grupo lá, Canrumbé, depois se associou, né? A gente não tinha tempo também, cara, porque muitos trabalhavam, né? Eu trabalhava para meu avô, mas assim, o tempo que eu tinha, eu corria para a igreja. E às vezes, assim, o pastor dizia, Guto, você está onde? Eu disse, pastor, o que é que o senhor quer? Eu nem perguntava, pastor, eu estou aqui fazendo uma coisa, o que é que o senhor quer? Ele disse, é porque eu estava precisando disso, eu vou levar aí. Né? Assim, esse coração todos nós tínhamos naquele começo. E nós cultivamos isso até o momento da morte dele. Né? A gente não mudou a atitude, porque agora as coisas assim cresceram, e a gente tem gente que muda a atitude, a disposição, né? Não mudamos. Pastor era o nosso pai, nosso líder, né? Nós respeitávamos ele assim. Às vezes até contrariado, às vezes a gente não gostava muito do que ele falava ou do que fazia algumas vezes. Não é nada de anormal. Você não existe um homem perfeito, né? Você conviveu com ele, Rafa, e você sabe, pastor era um homem como outro qualquer, né? Assim, sujeito a algumas situações, mas assim, o respeito que a gente tinha por ele era acima de qualquer coisa. Agora, as situações que a gente via, às vezes as pessoas pensam, mas era um pecado. Rapaz, é uma forma, às vezes, um pouco mais dura de lidar com uma situação que a gente não está acostumado, né? Brasileiro, principalmente. Então, assim, a forma ríspida dele, às vezes, não tratava com ódio, com nada, não. Era por amor, levando a gente a um certo lugar de maturidade. Mas, às vezes, doía. E a gente poderia ser diferente, né? Mas a gente não era tão leve. Para qualquer correção dele, a gente, não, vamos para outro lugar. Ou como hoje uma geração vive assim, né? A gente não tinha esse tipo de comportamento, não. Então, essa disponibilidade eu aponto como caminho inicial para todos crescerem no ministério, né? Todos desenvolverem o chamado. E isso faz com que você esteja num ambiente correto, onde a unção ela é agarrada pela associação. Você está permanente naquele ambiente onde a unção é manifestada. Aí você pega mesmo, né, pela associação a ministros que têm essa visão da palavra. Eu dou graças a Deus porque tive a oportunidade de morar com ele, né, e pensando assim, quando a gente foi para morar com ele, eu sabia que eu ia ter que andar num ritmo adequado, mas eu sabia quanto eu ia ganhar, né? Porque não iria ser fácil, mas iria ser assim, um investimento duradouro para a minha vida. Então, a gente morar com ele, eu e Suelen, rapaz, foi um salto assim espiritual tremendo. Como também no tempo da montagem do centro de cura, né, Rafa? Eu me lembro, você trabalhava no Verbo Shop, né? E eu conversando com o Renato, eu disse, cara, a gente pensando em possibilidade de pessoas para poder fazer a montagem, e aí eu disse, se eu estiver falando demais, tu dá um corte aí, viu? Não, o senhor pode falar. Deus me livre. O senhor falar, eu não corto, não. Eu copio e colo. Aí eu conversando, né, assim, pensando numa pessoa que pudesse ser adequada, porque tinha que ter, o pastor ia trazer um casal para nos ensinar uma coisa assim, tinha que ter o inglês, né, e tinha que ter a palavra da gente. Aí foi quando eu falei com o pastor sobre ficar com você, né, assim, junto na escola, essa montagem. Rapaz, como funcionou você e Manu como uma luva para o propósito de Deus para esse centro de cura, né? Como Deus casou você com o pastor e como a gente viu que essa associação está no mesmo ambiente, está levando as correções do pastor,
Como foi, como acrescentou, né, a vida de vocês e também do pastor, né? Eu vi que o pastor criou uma certa dependência, ele gostava tanto de vocês, né? Que eu almoçava com ele todo dia, né? Eu sabia do que ele pensava, do que ele falava, né? E quando ele ficou com raiva, né? Quando eu disse para, não, pode ficar por aí naquela história lá do. Conta Ah, essa meu história aí, Deus. Rafa. Ele me demitiu do Sandy Cura. Eu tava lembrando, Gu, teve um dia que o pastor Bud, ele ficou rindo de mim, porque eu tava com raiva. Porque eu tinha atrasado numa ministração. Eu olhei pro meu relógio, no meu relógio era 9 horas em ponto. Só que no relógio dele era 9h03, 9h04, mais ou menos. Ele disse, rapaz, ele começou, no meio do caminho do Centro de Cura, ele já começou a brigar comigo em inglês, né? Aí o pessoal ia passando e só vendo ele ficando vermelho e eu parado assim com medo e ele falando inglês e dizendo, rapaz, se você não tem responsabilidade para terminar o horário, como eu vou confiar em você, rapaz? O povo está ali assistindo e tal, e falando, pastor, desculpa, pastor, porque aqui são 9 horas no meu agora. Ah, o seu não é padrão, não, rapaz. Aqui, olha aqui no meu. Que horas são no meu? Aí mostrou o relógio dele. Eu disse, pastor, me perdoe. Aí sentei do lado dele. Aí ele ficou parado um pouco. Aí depois ele olhou para mim e fez, rapaz, você tá com raiva. Eu disse, não, pastor, eu tô não. Ele tá, você tá com raiva. Aí começou a rir. Ele fez, rapaz, vai comigo tomar tereré amanhã de manhã. Eu disse, eu não sei, pastor, se vai dar. Ele disse, ah, rapaz, você tá com raiva ainda. Aí ficou rindo. E ele riu tanto que eu fiquei com raiva dele tá rindo que eu tava com raiva. Mas era a forma mesmo carinhosa dele tratar. E até nesse dia que você tá falando, a gente tava... Eu falei com o Guto, gente, para vocês saberem da história, né? Eu me comuniquei com o Guto porque a gente precisou fazer um treinamento em Brasília e na outra semana ia ter uma conferência de ministros em São Paulo. E aí eu fui falar com o pastor Bud. Pastor, o senhor me autorizou para... Me autoriza, na verdade, era pedindo, né? Para ir dar esse treinamento lá em Brasília. Ele disse, autorizo, rapaz, vá, mas volte, porque o Centro de Cura precisa de você na segunda-feira. Então eu fui no final de semana para dar o treinamento em Brasília e voltar. Quando eu já estava em Brasília, aí eu recebi um contato de dizer, Rafa, ao invés de tu voltar para Campina Grande, para ir para São Paulo, vai direto, sem problema não. Eu disse, tem certeza, Guto? Tenho. Aí, o senhor fala com o pastor, ele pode deixar que eu falo. E eu não sei, até hoje eu não sei se o senhor falou com ele, ele esqueceu, eu não me ou se o senhor lembrei. esqueceu. Eu sei que quando foi na segunda-feira que o pastor Bud foi para o Centro de Cura, que eu não estava, ele chamou o Marcelo, que ajudava a gente na época, ele disse, ei Marcelo, cadê o cabeção? Eu falei, pastor, ele não está aqui não, ele está em São Paulo. Ele, onde? São Paulo? Ele é doido, rapaz, eu não combinei com ele que ele ia estar aqui na segunda-feira, ele esqueceu de mim, ele, não, rapaz, cabra safado, eu vou pegar ele. Aí disse, ó, manda ele nem voltar aqui mais, ele já está demitido, manda ele ficar em São Paulo, procurar emprego em São Paulo e ficar por lá. Aí quando foi na noite, Marcelo avisou, ligou e disse, ó, o pastor tá chateado contigo, é melhor tu ligar aí para ele. Eu liguei para Guto, Guto, fala com o pastor, pelo amor de Deus, resolve aí que eu não quero ficar desempregado aqui em São Paulo, não. E eu lembro que Guto falou com ele, no dia que ele chegou no aeroporto, ele chegou já vermelho assim, ele passava por mim e fazia, safado. Que é isso, pastor? Ele falou, rapaz, você prometeu que ia e não foi. E aí foi a conferência toda eu fugindo dele. Mas ele já brincando, o pastor era muito divertido mesmo, muito leve, né? E eu sei Era que maravilhoso. exatamente, a gente vê a palavra da fé que está nos livros do irmão Reagan, personalizado, né? Numa pessoa, tendo essa oportunidade de ver a leveza com que o pastor conduzia o ministério, eu acho que afeta a estrutura desse ministério até hoje, né? Mas é mesmo, eu falo, Rafa, que uma das forças, um dos ingredientes assim que existe nesse ministério, que transmite a visão, é a alegria, né? A alegria. Rapaz, o pastor era alegre, era divertido. Ele fazia uma grande circunstância ficar fácil de você passar. Isso motiva a gente, né? Ele era esse líder que motivava a gente a rir, a brincar, sempre estava se divertindo. Mas eu lembro, rapaz, quando ele passava por ti, eu olhava, safado.
Guto, a gente fala do pastor e realmente precisa ter um tempo até para o pessoal entender Aham. assim a força desse trabalho do Centro de Cura, como ele nasceu, porque veio do coração do pastor Bud. A gente sabe por quantos anos, eu até falei, acho que isso um pouquinho ontem, quando a gente teve uma live com o Honório, a gente estava conversando sobre esse trabalho de cura. Gilson Uhum. foi um dos homens que puxava isso com muita força. Gilson falava, tinha um Pioneira. culto de cura lá no Paulistano que era famoso. Rapaz, foi curado criança, gente Uhum. velha, cachorro, até um cachorro que tinha problema na cabeça foi curado nos cultos de quinta-feira lá com o Gilson. Uhum. Era algo tremendo, né? E Gilson dizia, a gente vai trazer uma escola de cura para Campina Uhum. Grande. O pastor Bud tem isso no coração, e de fato o pastor Bud tinha, porque tinha visto lá com o irmão Reagan, né? Mas Uhum. ele percebeu que chegou o tempo, né, para isso. E aí, Guto, eu queria que o Uhum. senhor falasse um pouquinho sobre como foi esse começo do estabelecimento do Centro de Cura aí em Campina Grande. Uhum. Olha, Rafa, assim, eu me lembro que o pastor sempre foi ligado nessa área de cura, sabe? A gente, mesmo no Verbinho, todas as quintas-feiras era uma ministração do centro de cura, centro de cura não, de cura, né? Que ele, Uhum, ele tinha, um dia a gente vai montar um centro de cura, um dia a gente vai fazer essa coisa. Então, mas assim, como a gente teve envolvido com muitas coisas, aí não dava para a gente correr uhum, atrás, né? Você vai tendo que colocar as bases primeiro, depois vai surgindo outras situações que você vai montando a estrutura, né? Então, assim, ficou um pouco de molho isso, mas você pode ver, nunca deixou de existir isso. Porque eu me uhum, lembro que na quinta-feira, também Gilson tinha um culto lá na igreja de Moacir, esse que você fala, né? Que era um culto que, assim, era quase um culto de domingo, na quinta-feira, né? O número uhum, de pessoas, porque os dons operavam de uma maneira tão maravilhosa que ele estava, assim, de certa forma, assim, era levando essa bandeira. Mas no uhum, final mesmo, assim, da carreira do Pastor Bud, a gente já percebia, né? E eu acredito que é como aquela coisa que alguém contou uma vez, que, que o apóstolo Paulo estava lá na prisão e um pouco desanimado com certas circunstâncias que estava passando, e o Senhor falou com ele, né? Jesus apareceu para ele e disse: coragem, porque da forma como fosse testemunha aqui em Jerusalém, é necessário que vá a Roma, compareça, né? A Roma. Eu acredito que essa passagem é uma passagem que eu falava com o pastor. Era como se o Senhor estivesse falando com o pastor: rapaz, ó, tem mais uma coisa para eu fazer. Porque diante de uhum, tudo que o pastor Bud já fez e de tudo que ele estava assim usufruindo, era para uma pessoa, tá, rapaz, eu já vou deixar o pessoal aí descansando, eu vou uhum, descansar, vou deixar o pessoal fazer. Mas ele não. uhum, Ele disse: eu vou fazer o centro de cura. E não foi por causa de uma necessidade dele, né? uhum, Porque se fosse pela necessidade dele, ele estaria em casa, né? Porque ele também sim, passou por algumas circunstâncias na saúde dele, e mesmo assim ele não arredava o pé daquilo que ele estava comissionado por Deus para fazer, né? Ele continuava fazendo, se esforçando. Então, nasceu mesmo de uma visão de Deus ao coração dele. E eu me lembro quando ele disse para mim, né, rapaz, vamos fazer esse centro de cura, vamos fazer. Assim, hoje, Rafa, eu fico pensando, eu podia ter ido mais no centro de cura. Eu fico assim, de capaz, que grande oportunidade que eu tive de também estar nesse começo lá, né? Só que a uhum, gente envolvido com tantas coisas e a gente, sim, eu podia fazer o meu melhor, né? Mas não podia fazer tudo. Então tinha outras pessoas que tinham que fazer. Então você, Manu, o próprio Marcelo, como é o nome do que corre de lado, como é o Romero, Romero, deve estar por aí, né? Romero, né? Romero, assim, que foi um amigão do pastor nos últimos sim, dias, assim. Então, assim, esse centro de cura nasceu desse interesse mesmo, genuíno, de aliviar a dor das pessoas. É o uhum. mesmo mandato que o pastor teve de vir para cá para ensinar a fé, foi o mesmo mandato que o pastor recebeu, assim, mesma força para nos últimos dias da vida dele levantar esse socorro para pessoas que não estão vivendo a plenitude em Deus e podem viver, né? Guto, eu lembro de um americano que veio do Rema. Foi um professor do pastor, um dos professores que o pastor teve no Rema. E quando a gente estava conversando com ele, eu estava perguntando o que é que ele tinha achado da vinda dele aqui no Brasil, o que é que ele via, né, na estrutura. E ele disse: rapaz, o que vocês têm aqui é o mesmo ambiente que a gente desfrutava no Rema com o irmão Reagan.
e com a presença dele era ensinava a gente tanta coisa. E foi maravilhoso ouvir isso da boca de um cara que era professor do Pastor Bud, que o Pastor Bud tinha tanto respeito, dizer que era a mesma estrutura. E é engraçado porque até nisso a história do Centro de Cura lá dos Estados Unidos com do que aconteceu aqui parece muito. Porque na época era fama, né, para o pessoal ter tendas e ter os avivamentos nas tendas, e muita gente era curado, e o irmão Reagan estava participando de tudo aquilo. Ele é contemporâneo da Voz da Cura lá nos Estados Unidos, mas quando era famoso para todo mundo fazer aquilo, ele não fez porque o Senhor não falou com ele. E eu lembro do pastor Bud falando, né? A gente começou porque chegou o tempo para isso acontecer, e a gente vai seguir o Senhor, a gente vai fazer porque, como o Senhor disse, né? Deus estava comunicando uma coragem ao coração dele para fazer essa última parte. E aí, do mesmo jeito que o irmão Reagan, quando começou o trabalho lá, quando já não era popular pregar a cura, porque tinha muita gente se levantado, porque gente recebia cura, mas porque pessoas não recebiam no avivamento da cura, né? Não receberam um ensinamento sólido das escrituras, muitas vezes eles perdiam. E aí pessoas começaram a questionar, será que isso é verdade mesmo? Será que acontece desse jeito? E nessa época que era impopular pregar a cura, irmão Reagan criou aquele centro de oração e cura, né? Aquele prédio, e lá iniciou a escola de cura. E o pastor Bud, exatamente do mesmo jeito, quando não seria popular para ele, quando não seria até mesmo naturalmente confortável por causa da hemodiálise que ele fazia, o deslocamento, ele teve essa mesma direção, essa mesma expectativa, né, de que tinha chegado esse tempo para o ministério. Eu acho que muitos... Desculpa, Rafa, mas Não. eu acho que muitos pastores, assim, eles ficam, sei lá, parece-me que cansado um pouco de falar sobre coisas básicas, sabe? Que era uma coisa que eu vejo que Jesus não tinha isso, né? Porque se Jesus percebia que havia incredulidade e andava de aldeia em aldeia, né, e cidades circunvizinhas a ensinar, ele ensinava coisas básicas para o pessoal receber, né? Então, assim, eu acho que os pastores, talvez eles fiquem naquela ânsia de querer ensinar sempre uma coisa nova. Mas quem está doente, cara, eu falo sempre isso, rapaz, ele precisa do mesmo remédio que a gente teve sucesso no passado. Eu falo para o pessoal, né? Por exemplo, os cientistas de laboratórios hoje em dia estão procurando a cura para o Covid-19. No dia que um laboratório encontrar um antídoto, uma vacina, cessa a busca. O que é que ele vai fazer? Aplicar. Né? Então, ela aplica aquele medicamento na circunstância, na doença. Né? A gente já existe um medicamento para a gente. A palavra de Deus. A gente não precisa procurar uma coisa mais profunda, uma realidade tão... assim, que a gente ainda tenta tateando, pegar, não, cara, volta para a palavra, pega a palavra, e é isso simples mesmo. Aí eu acho que, assim, talvez fique na cabeça dos pastores, não, porque esse pessoal que está comigo, ele já está há muito tempo escutando a mesma coisa. Mas Paulo disse, rapaz, é segurança para vocês, que eu ensine a mesma coisa, que eu fale a mesma coisa, para você poder ter uma estrutura para passar por desafio. Aí eu amava a simplicidade, assim, do pastor Bud, e a forma desprovida de preocupação, de ter aceitação, sabe? Num sentido assim, de sempre estar trazendo coisas novas, num sentido que as pessoas entendessem, que coisa linda, nunca vi isso, né? Não, a verdade é a mesma verdade antiga que Jesus ministrou, né? É verdade, ele repetia isso, olha, comigo, eu lembro dele me corrigir várias vezes. Ele disse, rapaz, você falou e não disse nada. Ele diz, fale menos para as pessoas entenderem mais, né? Fala de um jeito que até uma criança entenda. Isso foi uma das marcas no trabalho do Centro de Cura. A gente ensina da forma mais simples que possa ajudar tanto quem já tem mais experiência, que já tem intimidade com os textos, como para uma pessoa nova que está indo a primeira vez na igreja, né? E eu acho que isso é parte do impacto que o Centro de Cura tem. Falar a linguagem das pessoas. Engraçado, né? Que quando alguns ministravam, né? E ele achava muito acima do que era necessário, aí ele falava, rapaz, eu não gostei dessa mensagem. Ele disse, se eu não conseguir entender, você acha que o povo que está atrás de mim conseguiu? Aí ele falava, ele chegou para um, aí fez, ô irmão, você estava dizendo isso, isso e isso? Aí ele disse, não, pastor, eu não quis dizer isso não. Depois você deveria ter dito o que queria e não o que disse.
E ele ficou ele, afinado, né? Porque ele estava o com um posto fone. lá no centro de cura, né? Conta aí, Rafa. Não, ele, por ser americano, ele não tinha. Jen entende, né, muito melhor do que o pastor Bud entendia, o português. E aí ele precisava se concentrar para entender. Às vezes, por causa do som, ele não entendia tão bem alguma coisa. E eu lembro que a gente tentou instalar e conseguiu instalar para ele um fone, para ele conseguir ouvir o que todo mundo estava ministrando. Nos primeiros meses, primeiro mês que ele estava sem o fone, o pastor corrigiu uma coisa ou outra de alguém, mas meu amigo, quando o fonezinho dele começou a funcionar, não tinha pregador que tivesse mais sossego agora não. Ele, quando alguém falava um negócio errado, ele já corrigia imediatamente. Eu lembro que teve um irmão que falou que a pregação dele era para profetizar, segundo Ezequiel 37, né? Falar o vale dos ossos secos. Mas ele disse, olha, irmão, profetize, quando você estiver doente, profetize. Aí o pastor Bud olhou assim, ele está mandando o povo profetizar, rapaz. Ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que inspira a pessoa. Está lá escrito em 1 Pedro exatamente isso. É o Espírito Santo que inspira homens para profetizar. Né? Um homem não pode inspirar o outro para profetizar, mas o Espírito Santo pode. Aí o pastor Bud dizia, rapaz, ele falou isso, fale com ele quando terminar o culto. Eu disse, pode deixar, pastor, assim que terminar eu falo com ele. Ele disse, rapaz, fala com ele assim que terminar. Eu disse, tá bom, pastor, eu falo com ele. Na hora que o irmão chegou no final do corredor, ele fez, ei, irmão, você estava mandando o povo profetizar? Você é o Espírito Santo, rapaz. Se você for o Espírito Santo, você pode mandar. Se não, fala para eles declararem fé, né? E era online a correção. Vinha na hora mesmo. E não tinha Guto, falha não, viu, Rafa? é Na, verdade. na- É verdade. não tinha falha A não, era conexão, rápido, forte e rápido mesmo. corte a Mas era tramontina. saudável, né, cara? É verdade. Saudável demais pra gente. Quantas vezes a gente... Você disse isso, né, pastor? Mas não, tá errado, irmão. E a gente se ajustava e avançava, né, no projeto de Deus para a vida da gente. O Era um tempo impressionante era maravilhoso. isso. Eu lembro na época, Guto, de um Facebook que uma pessoa fez anônima para falar mal do pastor Bud e para falar mal da gente. Eu lembro que ele inventaram um monte de mentiras na internet, difamando ele e tal, e tudo. E na hora que eu vi, aquilo me deixou tão chateado. Eu disse, rapaz, os caras falando do pastor, cara, um homem de Deus desse, fazendo esse sacrifício. Aí eu lembro que eu cheguei na sala dele para conversar com ele sobre, né? E aí ele estava vendo lá a página do rapaz. Aí ele disse, rapaz, ele está dizendo que você tem problemas aqui no Facebook. Ele está dizendo, o cara falando um monte de coisa. Eu disse, pastor, ele está falando isso. O senhor quer que a gente escreva uma resposta para ele, bote alguma coisa no Facebook? Ele veio, não, rapaz, eu não tenho tempo para perder com isso, não. Fique tranquilo. E na hora ele começou a me acalmar sobre aquilo, disse, isso é normal, mas ele não está salvando ninguém com esse comentário, a gente não vai ficar aqui lutando com outras pessoas, né? E aí eu disse, caramba, bicho, um pastor tão calmo quando alguém está falando contra ele e tão violento quando ele via alguma coisa fora da doutrina, né? Ele Caramba, sabia massa. direcionar esses sentimentos, né? Uhum, Rapaz, não, com o meu pai você não vai falar errado do meu pai, você uhum. não vai falar errado da palavra. Ele era Exatamente. assim, né? Rafa, e eu tenho uma história com ele, assim, eu e Gilson, né? Na verdade, tinha um pastor aqui na cidade que começou a falar mal, foi para televisão e criticou demais o pastor Bano. No tempo que a gente, pastor, não tinha nenhum problema de saúde nem nada. Mas ele saiu levantando uma mentira que o pastor ia todo ano para os Estados Unidos porque estava fazendo um tratamento de câncer, né? Cara, quando a gente viu aquilo, gravou até em videocassete, né? Fita daquela de VHS. Aí, para mostrar o pastor estava viajando. E eu e Gilson, cara, isso dá direito de resposta. Vamos falar com o pastor, vamos falar com ele para botar um direito de resposta no programa dele. Aí fomos, quando o pastor Bud chegou, a gente foi falar com o pastor Bud. O pastor, irmão, esquece isso. Eu nunca vou usar o púlpito para me defender. A palavra que eu prego é verdade e eles vão ver na minha vida. Simples, cara, Massa. assim, abafava, aplacava qualquer sentimento de ira que a gente tinha, qualquer coisa. E eu lembro que num dia que a gente estava num restaurante, eu conto isso às vezes na escola de ministro, quando eu lembro. A gente estava num restaurante, aí esse pastor estava lá no restaurante, né? Aí ele fez, ô Guto, aquele lá é fulano,
Aí eu disse, pastor, parece, eu acho, sei não, pastor, eu sabia que era, mas não queria, eu sei lá como é que é essa a reação do pastor Bud, né? Ele fez, comendo, e, é ele. Aí terminou rápido, bicho, porque o pastor gostava, né, de conversar na mesa, assim, de comer mais. Comeu rápido, terminou, chamou o garçom, pagou. Quando foi passando por ele, eu disse, misericórdia, agora vamos arrumar, né? O pastor olhou para um irmão, aí fez, ô irmão. Aí ele fez, opa, Bud. Aí ele fez, irmão, estendeu a mão para ele, eu só vim passar aqui para dizer bom apetite para você. Rapaz, bicho, eu fiquei tão impactado, assim, assim, com a reação dele, né? Uma reação de amor, de assim, espontaneidade, de não agir na carne, sabe? Porque qualquer um é passivo disso, né? É impressionante. E outra, só para encerrar essa parte aí, o senhor comanda, viu? Mas uma vez ele foi chamado para ir numa igreja, Rafa, aí ele ministrando, né? Aí, pô, ele perguntou para os irmãos, olha, vocês falaram com o pastor de vocês? Aí ele disse, falamos, pastor, tá tudo certo. Ele, tem certeza? Tenho. Aí foi no culto de jovens. Aí quando terminou, ele ministrou nessa igreja, o pastor não estava na igreja. Aí os jovens pediram a ele para ensinar, ou ministrar o batismo do Espírito Santo. Aí ele ministrou, batendo. Todos os jovens lá receberam, né? Rapaz, isso deu uma celeuma, rapaz, uma confusão. Eu estava na igreja quando esse pastor dessa igreja foi lá. Aí disse, você me desrespeitou, você disse, quem é você, irmão? Você está dizendo, não, eu sou o pastor da igreja que você foi pregar e você pregou coisas que eu não concordo. Ele disse, irmão, eu não entrei na sua igreja sem sua autorização, não. Ele disse, mas você ensinou batismo no Espírito Santo. Ele disse, eu ensinei porque é bíblico e as pessoas que estavam lá me pediram, né, para ensinar. Aí ele fez, não, mas eu não concordo com isso. Ele disse, não, mas o que foi que eu fiz de errado? Me mostre na Bíblia. Aí ele disse, você é um cafajeste. Aí começou a chamar ele. Rapaz, ele disse, irmão, deixa eu fazer uma... Me perdoe. Ele disse, eu não te perdoo, você é um cafajeste, e saiu. Rapaz, eu vi o pastor triste, sabe, assim, chorando e orando por esse irmão, né? Assim, pedindo a Deus, para Deus iluminar a cabeça dele, né, a mente dele. Aí eu vi, assim, como o pastor era terno, assim, para amar as pessoas, né? Quando ele via erro na gente, ele corrigia mesmo como um pai faz, sempre por causa da intimidade que tem, do respeito que tem, da responsabilidade que tem. Agora, com os outros, o pastor era muito compassivo mesmo, cheio de amor. Era isso que eu via nele. Verdade. E a gente vê assim que para a personalidade dele, para a personalidade forte que ele tinha, Pastor Bud brincando com aquela canetinha que dava choque, rapaz. Todo mundo apertava e soltava, né? Pastor Bud apertou, segurou. Ei, rapaz, tá dando choque esse negócio aqui. Ele era da personalidade dele ser forte daquele jeito. Então, seria natural que ele fosse forte com as pessoas também, né? Era o comportamento esperado. Mas a gente vê que isso era o efeito da palavra, essa sensibilidade que o pastor Bud tinha, né? A amar as pessoas, a ficar compadecido delas. E o desejo dele, Gutão, passando para um outro ponto, e lembrando, gente, já a gente vai ter sorteio do livro Curando os Enfermos, do irmão T.L. Osborne. Vai ser tremendo. Quem curtir a foto lá na página desse perfil aqui do Centro de Cura e chamar mais 3 amigos, marcar 3 amigos, você vai estar automaticamente concorrendo. A produção tá... É isso mesmo. Graças a Deus. Então, Guto, o pastor Bud queria que toda a igreja do Verbo da Vida tivesse um centro de cura, né? E na época que ele estava aqui, no ano que a gente passou intenso falando do centro de cura, a gente teve a abertura de um centro de cura, que foi em Brasília, e era o coração dele, né? Que as igrejas, à medida que fossem tendo, obviamente, condição de fazer isso, mas tivessem um lugar, um ambiente onde eles pudessem ajudar, porque existem pessoas que vão receber porque já estão prontas no coração, elas já estão, como o irmão Doug Jones diz, posicionadas, prontas para receber, na posição de receber. Outras não. Outras precisam ser ajudadas, né, com o passar do tempo, a entrar nesse lugar. A gente sabe que existem ambientes que favorecem mesmo a unção, que vai manifestar uma misericórdia extra sobre a vida de alguém, mas ela precisa ter contato com aquele ambiente, ela precisa chegar num lugar como esse, onde o poder de Deus está já em operação, né? E o pastor Bud animava os pastores a abrir esse centro de cura, e no ano que ele teve, a gente abriu esse em Brasília,
Mas hoje a gente já tem 46 centros de cura que foram estabelecidos em vários lugares do Brasil, que já está estabelecido até mesmo fora. A gente tem 3 unidades internacionais, né? Uma no Chile e 2 lá no Japão. A gente viu tanta coisa maravilhosa já acontecendo no centro de cura. Se eu fosse passar um período da live falando testemunhos, talvez a gente estenderia muito a live. Eu estava pesquisando, dando uma olhada, e a gente viu tantas histórias aqui marcantes. Tem pessoas que hoje trabalham na equipe do Centro de Cura lá de Campina Grande, eu poderia citar de outros lugares. Eu estava falando com um diretor agora à tarde mesmo, dizendo, olha, eu tenho pessoas que tinham depressão gravíssima, que se cortavam e tudo isso, que ouviram a palavra, receberam, mudaram tão rápido de vida, que elas hoje estão integrando a equipe do Centro de Cura daqui. A gente tem lá em Campinas gente que tinha lúpus, que recebeu cura e que hoje faz parte da equipe. Outras pessoas também que tiveram um processo semelhante, muita coisa miraculosa tem acontecido e que é resultado da pregação da palavra. E eu queria saber do teu coração, né, de uma forma bem clara mesmo, a importância que é esse trabalho do Centro de Cura estabelecido nas igrejas, a Verbo da Vida, né? Como o senhor enxerga isso? Rafa, eu tenho visto com muita alegria muitas igrejas se voltando para o trabalho de assistência social, sabe? Eu tenho visto pessoas se esforçando, levando a palavra, mas eu tenho, assim, acompanhado a vida do pastor Bud, e eu digo assim, tem coisas que, se não for colocadas em primeiro lugar, as pessoas nunca vão chegar ao ponto de estar liberadas para poder usufruir do melhor de Deus para a vida delas. A palavra de Deus, ela sempre deve vir em primeiro lugar. Você vê naquela passagem lá de Atos capítulo 6, quando os discípulos estavam fazendo as distribuições diárias, né? Isso era uma coisa importante, mas havia um esquecimento e eles se reuniram para ver o que estava acontecendo e decidiram, né? Rapaz, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus e a oração para servir às mesas. Ele estava dizendo que a assistência social não é uma coisa boa? Não. Ele estava dizendo que, em primeiro lugar, a palavra e a oração deve estar sendo observada. Então, eles separaram pessoas para essa área e eles lidaram com a palavra e a oração. Isso era o foco do pastor Bud. Ele sabia que muita gente só vai receber o céu aqui na terra, num sentido, né, da vida abundante, se alguém ministrar para ela. Então, o centro de cura era prioridade para ele. Você vê que nos últimos dias da vida dele, ele deixou de ter o conforto do lar, porque quem faz hemodiálise sabe que é terrível, né? Pessoas saem levadas, né, do hospital porque ficam tontas e tudo. Ele saía muitas vezes, você sabe disso, Rafa, direto para o centro de cura, porque ele estava construindo uma visão. Aí eu digo, quem está dentro do Ministério Verbo da Vida, que não tem esse olhar para essa área, eu acho que está errando dentro da visão, sabe? Assim, é um olhar que você deve ter desde o começo de igreja, né? E é tão simples a coisa, tão simples, que, assim, você pensa que é muito complicado. Mas quando você começa a pedir, venha dar um treinamento aqui, e as pessoas vêm, você, além de capacitar pessoas e fazê-las ajudar outras pessoas que estão doentes, você conecta pessoas que você vê que estava desesperada da vida por causa de uma doença e agora pôde receber cura. Não há preço que pague isso. Então, assim, o desejo do pastor Bud, como o nosso, é que essa visão se espalhe mesmo por nossas igrejas, que os pastores tenham uma visão assim, porque vai ter sempre necessidade dentro das igrejas, né? E o povo fora, que não conhece Jesus, eles precisam desse toque, eles precisam dessa orientação, dessa luz. Era a visão dele, eu tenho, sabe, Rafa, e os irmãos que estão acompanhando, no meu coração, que essa visão, ela deixa o fulgor do evangelho presente dentro da igreja local. Essa chama acesa, quando você vê o evangelho num sentido somente de ensino, graças a Deus pelo ensino, mas quando você não vê as manifestações que esse ensino traz, as pessoas ficam frias, elas não ficam afogueadas para conquistar vidas, mas quando você vê que o evangelho que você ensina é também compartilhado através de confirmações do Espírito, rapaz, é uma coisa que deixa esse fulgor dentro da igreja local. Aí é o desejo do nosso coração, que todos os pastores, se você é pastor que tá passando, te dou uma recomendação.
Não é um bicho criar um centro de cura, sabe? É muito Uhum. mais fácil do que fazer muitas outras coisas que talvez você esteja fazendo, né? E que vai trazer também resultados para a sua igreja, para ela ser uma igreja relevante nesse tempo, né? Nesse tempo que a gente que precisa dessa palavra. Ela vai ser uma igreja relevante, levando a palavra da fé, palavra de cura para essas pessoas que estão sofrendo. Esse é o meu conselho para cada um deles. Procura saber. Se está dentro da visão, rapaz, eu não ficava pensando, não. Se o pastor apontasse para um lado, eu dizia, rapaz, a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Então, meu conselho para os pastores é mergulhe mesmo. E você vai ver os resultados dessa visão dentro da sua igreja local. E é verdade, o Centro de Cura, eu não lembro, enquanto diretor em Campina, né, nesses 7 anos que a gente passou à frente, hoje quem está à frente é Carol Montenegro, né, que tem sido uma grande bênção, a equipe do Centro de Cura de Uhum. Campina Grande tem crescido, avançado, mas eu não me lembro de ter um trabalho de dizer, gente, vamos ficar espiritual, vamos orar em línguas, vamos meditar na palavra. Pelo contrário, lá eu tinha que dizer, gente, mais baixo. Calma aí um pouquinho, É porque a verdade. moçada é selvagem, se eu lembro. E o engraçado, em todo lugar que o centro de cura se estabelece, a gente vê esse perfil de pessoas afogueadas, cheias de expectativa, de ver o pastor Bud no ano que ele estava ministrando frequentemente no centro de cura. Eu lembro que ele sempre lançava esses áudios e dizia: olha, quem tiver comigo vai me ver operando milagres, vai me ver até ressuscitando mortos. E eu lembro, Uhum. Guto, o senhor lembra desse momento Uhum. também que ele falou da experiência que ele teve, até mesmo estando no hospital, né? De uma pessoa que Uhum. tinha morrido perto. O senhor pode contar isso? Uhum. Rapaz, eu não me lembro, eu sei que ele estava no eu levei ele para o hospital. Nesse caso aqui, Rafa, eu dizia sempre para o pessoal, rapaz, eu vi o pastor Bud, sabe por que ele não morreu antes? Eu vou dizer, porque ele não tinha medo da morte. Ele não Verdade. tinha medo da morte. Ele, assim, brincava num fio de alta tensão andando em cima dele, né? É. Porque Raul falava, rapaz, esse homem aí, as taxas dele já era para ele ter morrido. Né? E o pastor vivia intensamente o evangelho. E eu me lembro que um dia, Rafa, eu cheguei na casa aqui, aí o menino disse, Guto, vem aqui na sala que o pastor está passando mal. Eu disse, como é, homem? Aí ele está passando mal. Quando eu cheguei lá, ele estava respirando na cadeira assistindo o UFC, né? Aí eu disse, pastor, vamos embora, pastor, para o hospital. Ele, não, para, rapaz, senta aí para terminar essa luta e depois a gente vai. Aí eu disse, mas pastor, vamos É a embora. Ele, cara não, dele mesmo. espera. Não tinha medo de morrer, cara. Assim, aí a gente foi, né, para lá e eu me lembro que a gente levou ele numa cadeira de escrivaninha para o E carro. ele contava isso rindo, né? Depois. Rindo, rapaz, impressionante. Aí eu ando com o carro, Rafa, andando rápido, né, correndo. Aí cheguei no passeio da entrada. Ele, você não tinha que entrar ali? Aí eu disse, eita, pastor, eu perdi aquela entrada. Ele, vai devagar que eu não quero morrer antes do tempo. Tirando onda, sabe? Aí chegou lá, rapaz, no hospital, foi direto para a UTI. Né? Aí ele disse, rapaz, eu sei que aquelas pessoas lá, e tinha um senhor que tinha morrido lá, né? Não é esse caso que você disse? Isso, isso. Tinha morrido. E ele orou, porque todos os médicos estavam desesperados, e ele orou e o homem voltou à vida, né? Assim, é impressionante como ele tinha essa força. Ele sabia que algumas pessoas dizem assim: ah, tá vendo? Deus fez o pastor Bud ficar doente para salvar aquele homem. Ele sabia que não tinha nada a ver com isso. Né? Uhum. Deus não faz ninguém ficar doente para salvar uma pessoa, para livrar uma pessoa. Mas situações acontecem que Deus se aproveita e usa um homem de Deus para livrar Sim, algumas pessoas disso ali. E o pastor foi usado nesse tempo para livrar essa pessoa, né? é Graças a Deus. verdade. E os médicos ficaram impressionados com ele, né? Ficaram animados demais, assim, Ele era um eufóricos. evento, né, Guto? Quando ele estava naquela das enfermeiras, todo mundo gostava, conhecia ele, ficava feliz quando ele Cara, chegava. era engraçado, viu, Rafa? Assim, porque todo mundo sabe que ele gostava de comer, né? Gostava bastante de comer. Aí um dia, rapaz, eu contava para o pessoal, né, que eu estava com o Nelson lá no hospital, lá em Recife, aí o pastor, uma senhora ligou para mim e disse, ô Bispo Guto, eu vou levar uma tapioca recheada para você. Não, irmã, traga não, porque assim, eu estou aqui no hospital. Não, pastor, é feita com tanto carinho, irmã, não traga não, porque o pastor não pode comer, ele vai querer comer. Não, mas eu faço, eu boto num tapaué. Aí tava eu e o Negão Nelson, né, lá. Aí
achei engraçado. Eu disse, Nelson, eu vou aqui receber um negócio. Aí a irmã vem passar aqui, que eu não consegui convencer ela. Aí ela chegou com a tapaué, com a tapioca. Aí eu disse, Nelson, bota lá debaixo, lá perto da geladeira, né? Aí Nelson foi colocar, o pastor dormindo, a boca aberta. Aí quando Nelson ia passando, ele fez, que é isso? Acordou. Aí Nelson disse, é um negócio de Guto. Eu não perguntei se é de Guto. Que é isso? O que é que tem na sua mão? Aí, não, pastor, é uma mulher que veio trazer. Me traga aqui. Aí ele olhou assim, me dê metade. Aí tirou metade. Tirou metade e comeu, rapaz. Mas era divertido, Rafa. Divertido. Aí ele fazia uma grande situação na vida dele ser uma coisa muito pequena, né? Eu lembro que eu estava com o Edgley lá no hospital e parece que junho, uma coisa assim, outra pessoa, era Nelson. Aí a enfermeira chegou, porque o pastor não vestia aquela capa de doente, de autocomiseração, de coisa ruim, porque está acontecendo comigo, está sendo muito difícil, Deus não está me vendo, e abandonar a palavra. Não era assim. Aí a enfermeira chegou lá, olhou para mim, olhou para Edgley, olhou para o pastor Bud, e fez, quem é seu Harold? Ela com a injeção na mão, assim, né? Quem é seu Harold? Aí ele olhou para a injeção e fez, ele, comigo. Ó. Aí eu disse, eu não, pastor. Aí ele disse, tá bom, pode aplicar. Aí aplicou a injeção dele. Mas era divertido ver ele passando no meio da circunstância, assim, com tanta alegria. Isso foi uma aula para a gente, Rafa. Você sabe disso lá no Centro de Cura, né? Quando ele também estava... eu fui levar uma vez com o Carlos Júnior, ele lá. Né? Ele primeiro se pesava lá no hospital, aí depois vinha, sentava e passava umas 2 horas assim, esperando a cadeira vagar, né? Aí eu me lembro que ele correu, aí foi se pesar, e eu com o travesseiro dele, que ele gostava, e com o celular. Aí ele foi se pesar e ele disse, ô Guto, me dá que sobrou uma cadeira aqui e eu vou pegar ela. Aí Carlos Júnior falou para mim, rapaz, parece que o pastor vai tomar um sorvete, cara. Um negócio daquele, né? Assim, alegre. E ele já chegava e tomava conta do ambiente. Todo mundo já conhecia eles, as enfermeiras passavam por ele. No hospital, Rafa, eu até fico com cuidado, né? De pegar um bolo, assim, uma coisa, para comer aquele ambiente bem, assim, eu acho pesado, né? Sujo. Aí o pastor Banda, a enfermeira passando com o bolo assim, o pastor olhou, ela fez, o senhor quer? Eles quero. Aí foi lá, botou na mão dele, ele passou. Era animado demais, cara, assim, era alegre demais, e assim, a gente se alegrava em ver tudo isso, mas eu tô tomando tempo aí, Rafa. Não, tá, pelo amor de Deus, é isso mesmo, Guto. A gente tá ouvindo essa visão mesmo em operação na vida. E o maravilhoso é isso, foi muito bom e é muito proveitoso ouvir qualquer ministração do pastor na internet e qualquer lugar que a gente tenha contato, os livros. Que série maravilhosa que a gente tem dos livros legado, né, do Pastor Bud, porque transmitem mesmo é como tá ouvindo ele contando ou falando alguma coisa, mas essa experiência de vida e de como ele misturava o que ele acreditava com a prática de verdade da vida dele é que impressiona, né, porque foi a prática que levou ele a ter os resultados que ele teve. Então ouvir é um ensino narrado pra gente de uma forma tão maravilhosa. Eu queria encerrar, Guto, porque infelizmente a gente já está na reta final. Já a gente vai liberar o nome do ganhador de hoje à noite. Mas eu queria que o senhor desse alguns conselhos mesmo, né, para ministros. Eu sei que eu lembro de algo que o pastor Bud falava, né? Ele disse, rapaz, tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu queria ver mais curas acontecendo na minha igreja. Eu queria ver mais sinais, mais milagres. E ele dizia, rapaz, se você pregar cura, você vai ver cura. Se você pregar salvação, você vai ver salvação. Então coloca a palavra que traz... E na verdade a palavra de cura é a palavra de Jesus, é pregar Jesus, é ensinar o que ele fez, é lembrar que não tem muitos argumentos para nos impedir da nossa cura, né? Jesus, quando estava falando daquela mulher que estava encurvada, ele disse... Por qual razão não devia livrar essa mulher de cativeiro? Alguém pode me dizer uma razão para essa mulher não estar 100% restaurada? Ninguém tinha. E eu acredito que colocar a palavra de cura na boca, um pastor local precisa ter mesmo essa inspiração de estar ensinando o rebanho sobre
cura divina, sobre saúde divina. E eu queria que o senhor desse alguns conselhos, tanto para pastores como para ministros em geral, que querem se mover nessa área de cura divina. Então, ó, eu acompanhando esse tempo todo a vida do pastor Bud, eu vi que ele era focado, né? Ele não se metia em coisas que ele não tinha o chamado, né? Ele conseguiu perceber aquilo que ele era chamado para fazer e ele mergulhou naquilo. Tanto é que ele valorizava outras pessoas que tinham revelação onde ele não tinha. Por exemplo, tinha pessoas que tinham revelação para falar sobre Apocalipse, sobre escatologia, e ele liberava. Ele mesmo não se metia naquilo, mas ele descobriu o dele e ele corria com aquilo sem tentar se comparar com ninguém, porque fazia parte, né, do todo do evangelho. Cada um faz uma parte e faz com que o corpo seja apacentado sobrenaturalmente. Como um pastor de uma igreja, eu penso que o pastor ele deve ter um olhar para a igreja e não para o sucesso em si, né? Porque se você tem um olhar para a igreja, você apacenta a igreja, você faz aquilo que é necessário para a igreja, o crescimento ele vem. Era isso que o pastor Bud tinha em foco. Rapaz, vamos dar a nossa melhor alimentação, vamos fazer o nosso melhor, vamos atuar nos dons. Ele entendia que os pastores eles deveriam ser assistidos pelos dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dons são equipamentos também. Talvez os dons no ministério pastoral não seja tão espetacular quanto é num evangelista, num profeta. Mas ele atua também, pode atuar também, segundo a necessidade que ele tem. Então, essa área de cura é uma área que tem que ser desenvolvida. É como o apóstolo Paulo falou com Timóteo, faz o trabalho de um evangelista, né? Então, você pode fazer um trabalho, até que levantar pessoas para estarem fazendo o trabalho que você começou nessa visão. Aí eu digo, existe uma graça na visão. E minha orientação para os pastores é que eles se apropriem disso, né? Se não tem ninguém, faça você mesmo. Né? Faça você mesmo. É como a gente vai começar uma igreja, cara. Se não tem ninguém para quebrar uma parede, a gente quebra, levanta a parede. Mas quando a gente começa a fazer, outras pessoas vão surgindo, que vai empurrando a gente para o lugar. Na questão de cura é a mesma coisa. A gente começa, né? A gente dá o sinal, a gente dá o passo, né? E outras pessoas vão acompanhando. Aí chega a hora de você passar o bastão, né, para outra pessoa que vai correr até melhor do que você. Né, no dom, na capacidade, na unção, no poder do Espírito, e você vai ficar só tangendo, é isso mesmo, vai acontecer como o pastor Bud fazia. Toda a obra do pastor Bud, ele dava aquele start inicial. Vamos fazer, vamos conversar. Aí quando chegava no momento, ele passava o bastão e dizia, Rafa, vai contigo, é contigo, vai-se embora, vai acontecer. Pronto, é isso que eu acredito que o pastor de uma igreja, um ministro do evangelho deve fazer. Levantar outras pessoas para correr com essa visão. Que coisa boa, Guto. Se a gente pudesse, com certeza a gente ia passar aqui mais uma hora tranquilo ouvindo o senhor falando sobre a visão, sobre esses conselhos que são tão preciosos para a gente. Infelizmente, a live já está avisando aqui que a gente precisa encerrar, né? Então eu queria agradecer mesmo sua presença, sua disponibilidade. O senhor é um homem muito concorrido e aí a gente fica muito feliz mesmo de ter esse tempo especial para o Centro de Cura, para os irmãos que estão compartilhando conosco esse momento. Né? A gente agradece a participação de vocês. Se eu pudesse deixar a sua mensagem final, eu vou só avisar o ganhador agora. Então, aí o tempo que tem aí, Rafa, só para não... 1 minuto e 49 segundos. Então, meu irmão, pratica a palavra aí, ó. A vocês que entraram aqui, ó, se você não faz parte de uma liderança que pode estabelecer um centro de cura, ora por isso. Ora para o teu pastor, para que clareza chegue no coração dele. E se você está numa igreja que tem, rapaz, a melhor coisa do mundo é você estar envolvido com algo que vai manifestar o poder de Deus e você vai estar presente. Um homem disse uma certa vez, Senhor, o que é que quer que seja que você esteja fazendo no mundo, não me deixe fora disso. Sabe, irmão, você não precisa nem orar para se você tem um centro de cura na sua região. Você só precisa se integrar, porque você vai ver que você vai estar participando de algo poderoso da parte de Deus para as pessoas que precisam de um pouco de alívio, e você é esse alívio. É a minha orientação para você nesse segundo final. Rapaz, agora a gente só tem que pedir perdão para se arrepender, o senhor orar por nós e pôr as mãos. Mas eu queria... A gente, na verdade, vai ter... Foram 2 ganhadores, é isso mesmo, produção? Rapaz, o gerente endoidou aqui. Tem condição não. Caiu aí. A gente...
vocês precisam entrar em contato com a gente. Se você for o ganhador, entre em contato inbox agora, tá certo? Diogo Souza e Danilo de Andrade. Danila de Andrade Tenoni. Então, Diogo Souza e Danila de Andrade Tenoni. Por favor, entre em contato com a gente inbox e a gente vai fazer esse livro chegar nas suas mãos. Muito obrigado, gente. Foi um tempo maravilhoso. Gutão, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Prega a palavra, como foi dito. Insta, quer seja oportuno, quer não seja. Essa palavra vai operar resultado. Deus abençoe. Tchau, tchau.